Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Instagram do Centro Espírita União e Amor. Acabamos de acompanhar o Serginho e a Mabê na preparação desse ambiente com música para acalmar as nossas aflições, o nosso dia a dia, acerenar os nossos pensamentos, tornar mansos os nossos corações. E nesses minutinhos que nos antecedem às 20 horas, para de fato começarmos o estudo da noite, continuando a preparação que o Serginho e a Mabê fizeram para nós com tanto carinho, lê a mensagem aqui de André Luiz no livro Sinal Verde, na psicografia do nosso querido Chico, chamado Preocupação. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. A preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já passeou inúmeras outras e já do sofrimento. Lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Bom, meus irmãos, já estamos aqui 8 horas em ponto, após a leitura dessa mensagem. Intercorrências aqui na internet. Não sei se vocês também. Deus queira que tudo corra bem. Mas vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de abertura desse trabalho de estudo da noite de hoje, rogando a nosso Mestre amado Jesus que nos proteja, nos abençoe a todos nós, não apenas nós aqui irmanados neste mesmo pensamento, mas toda a humanidade, porque toda ela, Senhor, necessita do teu amparo, da tua proteção, da tua força, da tua fé, para que, ajudando a elevar a nós mesmos, estejamos todos num hino de paz, de serviço e de trabalho no bem. Querido Mestre Jesus, esteja conosco, Senhor, ao longo de todos os nossos trabalhos, não só nesse momento, mas hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Meus irmãos, espero que a internet esteja aí funcionando direitinho. A minha aqui deu uma tremida, mas eu acho que vai. Mas isso não pode nos causar muita aflição, porque o tema da noite de hoje é a continuação do que foi na semana passada. O Rubens fez uma das bem-aventuranças e ao longo do mês de maio, nas segundas-feiras, vamos tratar das bem-aventuranças, o Sermão do Monte, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Coube a mim hoje falar sobre um versículo específico, que é o 5º versículo do 5º capítulo, que é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu perguntei à tarde, no vídeo que eu lancei aqui, para chamar vocês ao nosso bate-papo, eu perguntei a vocês se vocês fossem chamados de manso hoje em dia, vocês tomariam isso como um elogio ou como um xingamento? Vocês ficariam felizes ou tristes? Porque hoje em dia, você falar para alguém, mano, você é muito manso, é pejorativo. Na maioria das vezes é pejorativo. É tido como uma pessoa fraca, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa lenta, covarde. Mas será que é isso que Jesus quis dizer? Enaltecer essa figura? E eu digo, hoje em dia, isso é quase um xingamento, mas na verdade eu estou mentindo. É desde sempre. Desde que a história da humanidade nós entendemos como história, ou seja, relatos trazidos da antiguidade que hoje nós estudamos, relatos que nós temos são só dos heróis, aqueles que venceram. Alexandre Magno, Gengis Khan, Júlio César, Napoleão, Hitler. A história da humanidade é contada do ponto de vista dos vencedores. E esses vencedores, invariavelmente, até os dias de hoje, são vencedores por meio da força, por meio da violência. E Jesus traz, no Sermão do Monte, há 2000 anos atrás,
que quem herdaria a terra, quem possuiria a terra, quem habitaria a terra, não eram os violentos, eram os mansos. Mas nós temos dificuldade até hoje de entender o que é manso. Foi por isso que eu fiz a pergunta, não é? Nós temos até hoje dificuldade de entender o que é manso. A gente entende mais fácil o que é o violento. E nós, muitas vezes, não só no nosso ponto de vista pessoal, mas até no ponto de vista coletivo, as ideologias, as ideias, elas prevalecem muito mais por meio da força do que por meio da cooperação. Mesmo as ideias religiosas. As religiões instituídas, como são formadas por homens e mulheres, seres humanos, ainda que as religiões venham como verdades parciais de Deus e dos seus emissários, nós construímos religiões formadas por seres humanos mais próximos da animalidade do que da angelitude. E nós esculpimos nesses movimentos muito dos nossos caracteres. E essas religiões, muitas delas, em muitos momentos, usaram da violência, trucidaram adversários, perseguiram, executaram, vilipendiaram outras pessoas, outras religiões, outros credos, mesmo até na religião. Observe, essa violência faz parte do nosso cotidiano. E a gente pode pensar que nós estamos um pouco distantes dessa realidade, que isso, de vez em quando, nós somos agressivos, violentos, intempestuosos, né? Mas não é bem assim. A violência faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes nós nos pegamos em atitudes mais violentas, atitudes mais agressivas, intempestivas. Essa palavra é boa porque ela chama um pouco algo que é muito importante nesse versículo, que é o tempo. Nós buscamos soluções rápidas. E aqui é um ponto importante. Porque se ao longo dessa história que eu falei aqui, alguns minutos, né? História da humanidade pautada na violência, não na mansuetude, na brandura. Porque alguma das traduções é bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os dóceis. São todas palavras utilizadas no lugar dos mansos, mas significam todas a mesma coisa. Ora, ao longo dessa história da humanidade, nós vimos trazendo as respostas sempre por meio da violência, é porque para nós ela funciona. Senão a gente não usaria por tantos milênios. E sim, ela funciona. Ela funciona, só que ela funciona a curto prazo. Ela dá uma resposta momentânea para uma situação de crise. E é uma resposta naturalmente imperfeita, que tem alguma validade, alguma ação, algum efeito no curto prazo, mas tem muitos malefícios, muitos efeitos colaterais. Mas nós sempre optamos por essa solução, invariavelmente. E sobretudo quando nós estamos em crise. E até mesmo em crise, por exemplo, é crise social. Quando nós estamos vivendo uma época, a nossa comunidade, seja ela o município, o estado ou o país, vivendo numa época de bonança, numa época de paz, quando é chegado o momento das eleições, tendemos a escolher candidatos que são também pacíficos, com um discurso ameno, com um discurso conciliatório. Mas quando estamos vivendo em meio a crises, e a gente pode achar que é crise de qualquer maneira, quando nós estamos vivendo em meio a crises e chega uma época de eleição, o convite que nos soa mais verdadeiro aos ouvidos é o convite da violência. É o discurso belicoso, é o discurso separatista, é o discurso de soluções rápidas, agressivas, intensas e imediatas. Porque nós não queremos esperar. Nós tememos esperar. Temos medo de esperar. Nós queremos a solução imediata. E isso não condiz com a mansuetude. Porque vemos no mesmo versículo, bem-aventurados os mansos, ou dóceis, ou pacíficos, porque herdarão a terra. Há um tempo verbal no futuro e há uma necessidade de espera. E a gente pode pensar, e muitas vezes nós agimos, não, mas não sou assim violento todos os tempos, não sou intempestivo, não busco tanta resposta imediata a todo momento. E muitas vezes eu sou dócil, eu sou pacífico, eu sou manso. Mas não sei por vocês, mas por mim, nós somos assim
se não atingir o nosso ponto fraco. Se o efeito, se o estímulo externo, se as circunstâncias que nos rodeiam não atingem o nosso ponto fraco. Se atingir o nosso ponto fraco, a circunstância pode ser fraca igualmente, mas ela nos atinge de uma maneira que a gente responde rápido. A gente responde de forma agressiva, a gente responde de forma violenta. E quando a gente não responde, a gente guarda a resposta, amargurando uma mágoa porque a gente não pode responder. Quantas pessoas não podem usar de autoridade da porta da casa para fora? Porque são funcionários, porque exercem funções que são mais na base do extrato social. Não têm poder para exercer esse poder de autoridade sobre outras pessoas no seu meio profissional, mas dentro de casa são tiranos. Exercem a violência que não conseguem exercer lá fora. Quantas vezes nós somos mansos, temos um verniz de mansuetude, mas desde que não nos atinja naquele ponto fraco. Se atingir aquele pontinho fraco nosso, que varia de pessoa para pessoa, e ao longo de uma vida de uma única pessoa também muda às vezes, quando atinge aquele ponto fraco, a gente reage de forma também agressiva. Ou pelo menos tenta, ou gostaria de reagir de forma agressiva, e às vezes não reage porque não tem oportunidade. Porque o que eu quero dizer de tudo isso, eu estou dizendo tudo que não é mansuetude. Porque nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. E os mansos, como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 22, eu acho, não tenho certeza. Mas na carta aos Gálatas ele fala que a mansuetude é fruto do Espírito. Não só a mansuetude, ele dá outras virtudes, a caridade, a longanimidade, a benevolência, assim por diante, são frutos do Espírito. Frutos. Olha a palavra, frutos. É necessário semear e aguardar um tempo para se colher. Frutos do Espírito. A mansuetude também é um fruto do Espírito. E nós, como estamos ainda distantes dessa colheita, nós estamos ainda mais próximos da semeadura que nós fazemos ao longo da nossa vida, nós estamos mais próximos daquilo que ainda não é manso. Por isso eu estou dizendo aqui nesse início de estudo, tudo aquilo que não é mansuetude. A nossa violência pessoal, a nossa agressividade, irascibilidade pessoal, no trato da coisa pública com os nossos semelhantes, ou naquela mansuetude só do verniz social. Mas isso não é mansuetude. A mansuetude, e uma outra maneira de nós vermos, se nós estamos entendendo bem o que é ser manso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, algumas perguntas. Acabamos de passar aqui ontem, domingo, foi comemorado o Dia das Mães, não é? É um dia que nós lembramos sempre da mãe carinhosa, da mãe dócil, da mãe terna, da mãe meiga. E nós ligamos muito esses adjetivos a essa figura maternal. Então, se eu pudesse perguntar para vocês, se vocês pudessem escolher, quem vocês definiriam que é manso? Paulo ou Estevão? Para quem leu o livro Paulo e Estevão, sabe um pouco da história de ambos. Quem vocês definiriam? Ou Abigail, a noiva de Saulo? E olha que eu facilitei a pergunta, quer dizer, dificultei um pouco a pergunta. Eu não perguntei Saulo ou Estevão. Eu disse Paulo ou Estevão. Qual dos dois você escolheria como o manso? Ou então, Chico. Qual dos dois? Chico Xavier ou Emmanuel? Qual dos dois você escolheria como sendo o manso? A gente pensa, bom, eu vou escolher logo o Chico. Ou então, dos apóstolos, Simão Pedro ou João, o evangelista? Simão, o rude pescador, ou João, o apóstolo mais novo, o amado do Cristo, como ele mesmo colocava? Doce, meigo. Quem é manso dos dois? Ou Chico e Emmanuel, no exemplo que eu dei, quem é manso dos dois? A gente costuma ver muito na palavra do Chico, palavras que ele remete a Emmanuel, dizendo que Emmanuel, ele nunca disse isso, mas nós interpretamos que Emmanuel é um espírito disciplinador, duro, né? Muitas vezes dizendo a verdade
e de forma sem dourar muito a pílula. Se a gente pudesse, a gente não escolheria. Não, me dá essa mensagem mas de forma mais dócil, mais leve, não é? A gente escolheria Chico, que é uma figura maternal, é uma figura doce, meiga, humilde. Mas será que não são ambos mansos? Paulo e Estevão, Chico e Emmanuel, Simão Pedro e João Evangelista? Na acepção do que nós queremos trazer, sim, todos eles são mansos. Eles têm personalidades distintas, mas todos eles alcançaram essa virtude do Espírito, esse fruto do Espírito, como diz Paulo. Que é qual? É aquele que já venceu os impulsos agressivos, que são tão naturais no nosso atual estágio evolutivo, e tornaram-se senhores de si mesmos. Portanto, tornar-se manso não é fugir da violência, não é ignorar a violência. É o contrário. É justamente por conhecer a violência, por já ter sido violento, por saber que ela funciona a curto prazo, mas que ela tem muitas limitações e ela tem muitos malefícios, opta por não ser violento. Opta por dominar a si mesmo e não por se deixar dominar pelas circunstâncias e os eventos que acontecem na vida e que alcançam aqueles pontos fracos de cada um de nós. Então, com esse conceito de mansuetude, Emmanuel e Chico são mansos. Paulo e Estevão são mansos. Simão Pedro e João são igualmente mansos. Têm caracteres de personalidade diferentes, mas são mansos porque são senhores de si. Dominam os seus impulsos, sabem se colocar sem agredir o outro. Quer mais um exemplo mais próximo de nós, do século passado? Gandhi. O Haroldo Dutra conta uma história de Gandhi, mas que também é conhecida, mas ele narra numa palestra que ele fez justamente sobre essa bem-aventurança, dizendo que naquelas ocasiões que Gandhi fazia aquelas marchas na Índia e no Paquistão, aquelas marchas longas, ele à frente daquela turba que o seguia num movimento de não violência. E, portanto, um movimento de mansuetude. E ele seguia à frente, porque ele sabia que aquela multidão poderia, por algum motivo, ser atingida no seu ponto fraco e manifestar a violência. Então, ele seguia à frente. Quando, então, ele alcança uma patrulha, policiais, e um policial determina que ele pare, que ele volte, que ele retroceda, e ele não continua. E esse policial, então, lhe dá um soco no rosto. E ele, franzino, frágil, magro, toma um soco no rosto, cai no chão, sangrando. E ele, então, naquela poeira, levanta-se, limpa o rosto. E o policial, então, dá outro murro nele. Ele cai novamente, mais um soco. E ele, então, mais uma vez, se levanta, limpa o rosto. E o policial lhe diz mais ou menos assim: quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Ao que Gandhi respondeu: foi esse homem que está no crucifixo do seu pescoço. Manso, dominando a si mesmo, mas não impassível, não sem reação. E esse é um exemplo de um homem perseguido por um soldado cristão. Tinha um crucifixo. Como a mostrar que não é a ideologia, não é a religião, é o indivíduo dentro daquela religião. É o indivíduo que herdará a terra quando manso for. E esse herdar é muito importante. Porque nós agimos por violência, como eu disse lá atrás, de forma intempestiva. Ou seja, de forma rápida, porque nós queremos uma resposta imediata. Porque nós não conseguimos aguardar. E para herdar alguma coisa, é necessário aguardar. Há um tempo natural, há um ciclo natural. É necessário semear para depois se colher. E na interpretação desse herdarão a terra, aliás, um parênteses aqui, Jesus diz essa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Mas, na verdade, essa máxima, essa frase, de algumas outras maneiras ditas, já existia em alguns momentos diferentes no Antigo Testamento, na Torá judaica. E várias vezes Jesus usa as mesmas palavras porque ele está dizendo, está conversando com discípulos judeus, hebreus. E ele, mais de uma vez, veio dizer que ele não veio desdizer a lei, mas dar-lhe efeito, fazer-lhe um efeito. Então ele usa palavras e ensinamentos que estão presentes na Torá judaica. E esse, por exemplo, os mansos herdarão a terra, está lá no Salmo 37 de Davi. Exatamente com essas palavras. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra e vão se deleitar. Vão sentir prazer, regozijo na abundância de paz. Isaías, o profeta, também diz: meus escolhidos habitarão a terra. Lá em Provérbios também, capítulo 22, eu acho. 22 está na minha mente hoje, né? Mas não sei se é 65, enfim. Provérbios, acho que 65, 22. Diz isso também. Os homens retos habitarão a terra. Então, há sempre um sentido de que os mansos, os dóceis, os pacíficos, os que dominam a si mesmos, herdarão a terra. Então há um herdar no sentido a terra, o local que nós habitamos, porque ela evolui. A terra também evolui. E nós estamos passando nesse momento por um momento de transição. E aqueles espíritos que se afinizam com o estágio evolutivo da terra e o estágio futuro dela, aqui permanecerão. Como a gente vê, por exemplo, lá Kardec dizendo no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, é o nome do capítulo. E traz algumas características desses mansos e pacíficos, como a docilidade,